episódios, onde no primeiro episódio eu vou buscar abordar a vida e o perfil de Moisés, buscar tentar fazer um tipo de análise, e o segundo episódio vai ser as realizações e implicações dos seus atos e de tudo que ele fez. Então vamos para o vídeo. Sobre a vida de Moisés. Bem, Moisés, ele nasceu lá no Egito. A Bíblia diz que o povo de Israel habitava a terra de Gósen, lá no Egito, e Moisés, ele foi adotado. Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó. A história de Moisés de vida é uma história até conturbada, porque o faraó da época não era mais o faraó da época de José, que virou governador no Egito, mas era um faraó que desconhecia os benefícios que este homem israelita, José, trouxe, e daí também, enfim, ele desconhecia, e ele percebeu que o povo de Israel estava crescendo muito. Nisso que ele viu que o povo de Israel estava crescendo muito, o que acontece? Ele dá uma ordem para que as parteiras elas viessem matar os filhos masculinos, homens que nascessem, os bebês homens que nascessem do povo israelita, e deixasse só as mulheres. Porque ele tinha um certo medo também de que o povo, por ser tão numeroso, está crescendo tanto, quando tivesse algum tipo de guerra, tempo de guerra, eles pudessem se unir contra os inimigos e vencer. Isso é o que é falado na Bíblia, né? Mas enfim, então Moisés, ele quando nasceu, a mãe dele pegou ele, colocou dentro de um cesto, que foi uma ordem também do próprio faraó. Ele disse, olha, quando nascer, está em Êxodo 1:22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Enfim, então quando ele nasce, a mãe dele tem aquela tarefa ali difícil, árdua, de colocar o menino num cesto e lançar ao rio Nilo. A ideia, logicamente, era que ele morresse, né? Mas, o que matasse ele, né? Os homens, os meninos. Mas, enfim, na história de Moisés, ele não morre, a filha de Faraó encontra ele e acaba adotando ele. Então, Moisés, ele cresce sendo adotado no palácio de Faraó, na casa de Faraó. E, enfim, ele é bem educado, a gente vai entendendo isso, né? Claro que o texto não vai explicitar isso, mas é lógico, toda pessoa que convive numa casa que era um momento, eles eram mais ricos, né? Porque era rei, Faraó, e a filha dele, logicamente, tinha muito dinheiro também. Então, o que acontece? Ele provavelmente recebeu a melhor educação que ele podia naquele momento e naquele tempo. E isso foi bom, isso contribuiu para coisas que eu vou tratar no segundo vídeo. Mas, enfim, depois disso, quando ele cresce, acontece um episódio que faz ele sair do Egito e fugir. Quando ele foge, ele tem essa fuga. Depois ele se casa, depois que ele vai para a terra de Midian. Quando depois ele está pastoreando as ovelhas, salvo engano, o que acontece? Ele acaba tendo uma experiência com Deus. Deus acaba falando com ele. Acaba dando uma missão, chamando ele e dando uma missão a ele para que ele voltasse para o Egito para libertar o povo de Deus, que é o povo de Israel. Tem ali uma certa pausa assim de, Deus, eu não sou capaz e tal, mas Deus, ele fala, olha, teu irmão, ele falará por ti, porque Moisés tinha falado que não era bom de falar e tal. Nisso, o que sucede? Depois de certo tempinho, ele vai para o Egito. Ele volta para o Egito para fazer a missão que Deus tinha dado a ele. Não foi fácil, é lógico, mas no fim das contas, ele acaba conseguindo libertar, logicamente, com toda a ajuda de Deus. Ele liberta o povo do Egito, o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, o povo começaria a peregrinar e ir em direção à Terra Prometida. Antes disso, Moisés ele sobe para o Monte Sinai e lá ele recebe a lei de Deus. Os 10 mandamentos, inclusive, é entregue ali naquele Monte Sinai. Enfim, logicamente, no percurso dessa história da vida de Moisés, nesse momento que ele é líder desse povo, o que acontece? Tem algumas guerras e com a ajuda de Deus eles conseguem vencer. E tem ali, logicamente, uns problemas que todo líder enfrenta. Oposição, pessoas falando mal dele, pessoas buscando contradizer ou ser superior a ele. E, enfim, depois de um certo tempo, quando ele recebe a lei, quando ele desce, quando ele está indo para a Terra Prometida, chega num monte, Deus mostra a Moisés a Terra Prometida, mas diz, olha, você não vai entrar e tal, você vai morrer. E não vai entrar na Terra. E ok, é a história da vida dele. E isso é um resumo, né? Um resumo da história da vida de Moisés. Basicamente, com essas coisas que aconteceram. Eu quero tentar aqui fazer, logicamente, uma análise de perfil, claro que sempre levando em conta a narrativa do texto, que é o que eu tenho para tentar fazer essa análise, né? Essa caracterização de perfil de Moisés. Eu já falei que ele era de uma família rica, que ele tinha sido adotado, do percurso de vida dele, do que aconteceu, da escolha de Deus, da chamada e tal. Então, resume a vida de Moisés nisso. Com relação ao perfil, eu quero estar aqui elencando coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o que eu chamei aqui de empatia. Empatia. Em que caso a gente pode tentar ver isso?
Como eu disse, Moisés ele fugiu do Egito. Ele fugiu por quê? Ele fugiu porque tinha um egípcio que estava maltratando um irmão de povo dele, né? Um hebreu. E quando ele vê isso, ele se intromete naquilo, acaba tendo alguma briga ali, e ele mata o egípcio, mata, esconde o egípcio e tal. E o egípcio, ele, enfim, aconteceu esse episódio, ele matou o homem, escondeu ali e tal, guardou, enterrou na areia, um negócio assim. E o que aconteceu? No outro dia, quando dois hebreus estavam brigando, discutindo, sucedeu o quê? Sucedeu que, quando Moisés foi falar com eles, por que vocês estão brigando? E aí eles pegou e respondeu um deles, você é juiz, por acaso, sobre nós? Ou você vai matar a gente como fez com o egípcio? Quando Moisés escuta isso, ele teme, ele tem medo, ele fala assim, se isso chegar na boca de Faraó, ou se não já chegou, Faraó vai querer me matar. E, enfim, ele pega e some do Egito por causa disso. Então, e outro caso que eu chamo de empatia também, que eu quero caracterizar assim, é no caso de quando ele está perto de uma fonte de água e algumas mulheres tentam pegar água para, logicamente, dar de beber aos camelos, no rebanho. O que acontece? Os pastores que estavam ali ficavam empurrando elas, não permitindo que elas tirassem. Mas Moisés vai lá e ajuda elas e elas conseguem pegar a água. Enfim, mais uma vez Moisés ele se intrometeu em uma coisa que ele não tinha nada a ver. Então a gente entende esse tipo de empatia, ou eu entendo esse tipo de empatia, somando a isso também a um aspecto de certa justiça. Justiça. Em que sentido e por quê? Porque ele não tinha nada a ver com essas histórias dessas pessoas. Ele poderia simplesmente viver a vida dele, a vida aparentemente, a vida rica dele que ele devia ter, como adotado pela filha de Faraó, tinha muito dinheiro, tinha, enfim, tudo do bom do melhor que podia se ter naquele tempo. Para um adotivo, logicamente, da casa de Faraó. Então ele poderia simplesmente continuar a vida dele normal. Mas alguma coisa nele fez com que ele se intrometesse nessas brigas, e logicamente trouxesse consequência, mas trouxesse também um caráter de, de certa justiça. E daí isso é bem importante. Às vezes na vida a gente encontra pessoas assim, ou somos pessoas assim. Às vezes alguém fala, por que você teve que se meter, ou se envolver, ou se intrometer nas coisas que estão acontecendo? Como se alguém fizesse coisa só por ser algum tipo de intrometido. Mas não. Dependendo da situação, algumas pessoas buscam agir com justiça. E nessa busca com justiça, logicamente, acontecem várias situações e coisas, como foi na casa de Moisés. Então Moisés, ele teve essa empatia com os outros. Outra coisa importante que eu vejo em Moisés como perfil é a questão da sinceridade. Quando Deus escolhe Moisés e fala, Moisés, você vai voltar para o Egito, você vai libertar o meu povo, e Deus vai até ali um tipo de demonstração de poder, certo? Que Moisés falou, e vão acreditar em mim. Aí Deus faz ali uma certa demonstração de poder. E quando Deus ele faz isso, Moisés fala, beleza, mas tem uma coisa, eu não sou bom de falar. Eu não falo direito, eu não me comunico bem. E Deus, ele fala assim, mas você não tem um irmão chamado Arão? Isso é o capítulo 4, verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já estava vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Enfim, então Moisés ele tem esse caráter que eu observo isso aqui como uma sinceridade. Sinceridade. Algumas pessoas pensam que podem fazer tudo, mesmo sendo escolhidas por Deus para algum propósito. E Moisés falou: olha, tá, você já me demonstrou seus poderes, e amém, eu creio no Senhor, mas eu tenho essa dificuldade. E é importante, é um perfil, é um caráter muito importante nós entendermos as nossas limitações, nossas limitações. Então, mas ele foi sincero, ele fala, Deus, eu não sei falar direito, eu não falo bem, eu não me comunico bem. E Deus deu uma solução. E daí também essa observação é importante, porque ainda que você ache que não consiga fazer uma coisa bem, algum propósito que Deus colocou para nós, ou escolheu nós para fazermos, Deus ele nos dá uma solução para que nós possamos atingir aquele propósito que o Senhor estabeleceu. Isso é bem importante, isso é bem importante. Um caráter que eu também vejo mais é a questão da integridade com relação ao que Deus tinha falado. Vejam, até onde eu lembro e entendo, Moisés ele saiu do Egito por volta de 40 anos de idade, em torno disso. O que acontece? Ele viveu ali em Midian e parece que ele volta para o Egito com cerca de 80 anos, nessa faixa. Mas ele, pelo que eu entendo, ele tem experiência com Deus e logo pouco tempo depois ele vai para o Egito, certo? Ele não saiu do Egito com 40 anos, teve a experiência com Deus na sarça, lá dentro de uma caverna, que Deus falou com ele, e depois ele esperou uns 40 anos para ir para o Egito. Não. Pelo que eu entendo, pelo que se entende, ele recebeu ali, depois que ele recebeu aquela experiência, ele foi para o Egito. O que eu estou querendo também dizer, com essa perspectiva que eu estou trazendo, é o seguinte: fazia pouco tempo que Deus ele tinha falado com Moisés. Mas mesmo assim, Moisés não deixou de ser muito íntegro a Deus. Muito íntegro. Em que episódio eu posso destacar esse perfil? No episódio da idolatria.
do bezerro de ouro que o pessoal tinha feito quando Moisés subiu para o monte, receber ali, logicamente, a revelação de Deus, e, enfim, ter intimidade com Deus. Até porque quando ele desce com duas tábuas, com os 10 mandamentos, isso é bem importante. E o que acontece? Quando ele desce e vê aquilo, do bezerro de ouro, não é? É espada para cima. Até porque um dos mandamentos de Deus era exatamente: não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Mas enfim, quer queira, quer não, ele poderia dizer: ah, o povo acabou de sair de lá. É normal. Ou o povo saiu do Egito faz pouco tempo e tal. Mas não, logicamente que não. Não tratou dessa maneira. Ele tratou com a integridade e a santidade que Deus pede. Então Moisés, ele era íntegro. Uma coisa que se aparece também, já para estar já finalizando, é que Moisés parecia também ter um pouquinho de ira. Parece que ele se irava com certa facilidade ou não tinha muita paciência. É exatamente por isso também que ele foi proibido de entrar na Terra Prometida, porque Deus falou assim: ó, fala a rocha e vai jorrar água. E ele vai e bate na rocha. Isso não é o último caso, né, que acontece com relação à aparente ira de Moisés. O próprio episódio lá, né, que eu chamei de empatia também, como perfil, também me descreve um pouco isso, porque ele poderia muito bem tratar de outra maneira, já que ele era filho adotivo da filha de Faraó. Ele poderia ver outro meio, né? Mas aconteceu alguma briga ali e tal, o negócio esquentou e aconteceu aquilo. Mas enfim, quando ele bate na rocha, Deus fala: olha, você não vai entrar também, salvo engano, tá? A referência. Você não vai entrar também na terra prometida por causa da sua ira que eu falei a você para falar a rocha você bateu. E enfim, ele se irritava um pouco às vezes, ele estava com alguma coisa. E por horas, às vezes também era misericordioso. Quando Deus falou assim: olha, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer outra nação a partir de você. Aí Moisés vai falar: Senhor, tal, não destrói, não sei o quê. Isso está lá pelo capítulo 30, 32 do Êxodo, se eu não estiver enganado. É, 32 em diante, depois do episódio lá do bezerro de ouro. Mas enfim, pessoal, eu quero resumir isso aqui para não ficar muito longo. Então curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo que eu vou falar sobre as realizações e as implicações do que Moisés fez, que é uma coisa extraordinária. Até a próxima, se Deus permitir.